Olá, povo desperto, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta holística e está começando mais uma Maestria Quântica. Oi, gente, hoje a gente vai conversar sobre hábitos. A gente tem falado muito e muito tem aí na internet sobre como reprogramar a nossa mente. A nossa mente, ela funciona através de hábitos, né? A gente vai criando com o decorrer da vida hábitos que podem ser benéficos ou não para aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E como modificar isso dentro do seu dia a dia de forma consciente? Primeiro, você precisa entender que hábitos que você já tem que estão levando você para o lugar contrário àquilo que você gostaria. Para que você possa entender melhor, é necessário que você tenha, de uma forma muito clara, como é a pessoa que você gostaria de ser. Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que você queira ser uma pessoa bem-sucedida, né? Que características as pessoas bem-sucedidas têm em comum? Algumas a gente sabe, elas são comprometidas com os seus projetos, elas têm foco, tá? Elas são muito assertivas nas suas decisões. Elas têm consciência do seu poder de criação, elas confiam na sua capacidade. Então, por aí, você já consegue entender que para que você seja também uma pessoa bem-sucedida, você tem que trazer para a sua realidade essas características. O problema é que, normalmente, a nossa mente trabalha contra os nossos projetos. Quando a gente pensa em desenvolver alguma coisa, você vai cheio de expectativa, né, acreditando que vai dar certo, mas os seus pensamentos automáticos, aquilo que a gente não tem controle, né, ele está sempre colocando dúvida no nosso projeto, colocando dúvidas, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Será que eu realmente tenho competência? Será que eu domino realmente esse universo que eu estou me propondo a entrar? Então, esses pensamentos que vêm do nada, eles vão minando a nossa confiança. Eles vão nos afastando daquilo que a gente deseja. Porque quando a gente pensa, a gente imediatamente encontra uma emoção que vai reforçar esse pensamento. Então, uma das formas da gente começar a mudar esse padrão é você começar a se comportar exatamente como as pessoas de sucesso se comportam. Então, vamos lá. Se as pessoas de sucesso têm foco, você precisa trazer o foco para a sua vida. Você precisa ter as suas metas definidas e não permitir que nada te afaste das suas metas. Principalmente a procrastinação. A gente tem a tendência de começar muito bem, né? Mas no decorrer dos passos, a velocidade vai diminuindo, aí uma coisa te distrai aqui, a outra te distrai ali, e o foco acaba se esvaindo. E você, às vezes, leva dias sem pensar ou sem trabalhar no seu projeto, na sua meta. Isso é natural, isso acontece com a grande maioria das pessoas. Mas o que não pode, se você quer realmente ser bem-sucedido, o que você não pode é permitir que esses momentos se estendam e que aconteçam com tanta frequência. Como você vai estar atento, você vai todos os dias trabalhar a favor de você. Se você precisar anotar, colocar pendurado pela casa inteira, aquilo que você tem que estar focado, faça. Para onde você olhar, tem que ter um lembrete dizendo para você, olha, você tem que trabalhar nisso aqui. A sua meta é essa. Você tem que cumprir. Você pode também colocar
em ordem de prioridades aquilo que você tem que fazer e o prazo que você tem para desenvolver cada atividade. E deixar também aonde você veja todo o tempo, porque você se obriga a cumprir o seu planejamento. E isso vai manter o foco da sua ação, que vai começar a levar você para o caminho de sucesso que você quer. Uma questão também muito interessante e normalmente muito difícil de ser trabalhada é a confiança. É você confiar verdadeiramente na sua capacidade, no seu poder de criação. A sociedade, ela trabalha também de forma subliminar a minar a nossa confiança, né? Então, é uma luta, sim, mas é possível. E você, todos os dias, você tem que lembrar das pequenas conquistas que você já teve. Se você ainda não teve nada grandioso ainda, né, que você possa trazer à sua memória, traga as suas pequenas conquistas. Veja quanta coisa no decorrer da sua vida você conseguiu fazer. Não importa se é grande ou se é pequena. Veja todas essas suas criações, tudo aquilo que você conseguiu fazer do jeito que você queria que acontecesse. Traga para sua memória, anote, coloque também visível para você. Isso precisa servir de combustível para que você entenda que se você pôde criar tanta coisa, não importa se foi grande ou se foi pequeno, porque para o universo não faz a menor diferença, faz diferença para você. Então você vai começar a entender que você pode sim criar algo maior. E você é sim competente. E que você pode fazer. Então são pequenas artimanhas, né, que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, que vai causando ao longo do tempo as mudanças que a gente precisa. Mudar hábitos não é uma tarefa fácil. Você luta contra você todos os dias, porque o seu inconsciente vai fazer com que você tenha preguiça, com que apareçam outras coisas mais divertidas, mais agradáveis para fazer, que vai tirar você do seu propósito, entendeu? Tudo isso acontece, vai acontecer de tudo. Aquela pessoa que você queria muito sair vai te chamar para sair no dia que você tinha se programado para fazer algo muito importante para o seu projeto. Sabe? E você vai ter que optar. E qual vai ser a sua opção? Aí, quando você tiver dúvidas sobre o que fazer, como descobrir qual é o caminho certo, você pare e analise. Se eu fosse uma pessoa que tivesse na conta $1 milhão e esse trabalho fosse importante para mim, como eu me comportaria? Qual seria a minha linha provável de pensamento e de ação? O que eu faria? Muito provavelmente você vai entender que o projeto, o foco, ficaria em primeiro lugar. Não que você tenha que abrir mão das outras questões, mas você precisa entender que o que está pré-determinado, que foi determinado por você, que foi entendido por você como importante, como prioridade, ela tem que se manter como importante e como prioridade. Porque tudo isso tem um prazo, né? Você não vai ficar num projeto para o resto da vida como prioridade. Você tem aonde você quer chegar e os pontos que você precisa trabalhar para chegar nesse local. Quando isso acontecer, você vai elaborar outro projeto, outro prazo, outras prioridades, e aí você vai adequando, né? Mas quando você inicia e você tem os hábitos para modificar, o primeiro passo é o mais difícil. Porque você vai sair de um condicionamento, né, de alguém, de uma vida simples, sem tantas vitórias, sem tantas conquistas, para condicionar a sua mente a trabalhar de forma completamente diferente do que ela vem fazendo. E isso precisa de esforço, e isso precisa ser prioridade nesse momento para você. Então, quando você se propuser a fazer algo, quando você colocar prazo para esse algo, cumpra. Outra mudança que é importantíssima.
cumpra a sua palavra. Se você disse que ia fazer, faça. Se você deu prazo para apresentar, cumpra o prazo. Se você marcou hora, cumpra o horário. Chegue na hora. São pequenas atitudes que fazem toda a diferença na composição da pessoa que você quer ser. Nós temos total domínio e total responsabilidade pela criação de quem a gente quer ser, da pessoa que nós somos. Nós somos aquilo que queremos ser, aquilo que a gente dá importância. Se você é uma pessoa que não liga para nada, que marca com as pessoas e deixa elas esperando, que diz que vai fazer e nunca faz, que diz que vai apresentar num prazo e nunca apresenta, que tipo de compromisso você tem com você? Não é nem com os outros, não. É com você, porque os outros, eles vão espelhar exatamente a forma como você se trata, como você se entende, como você se vê. Se você está exteriorizando a falta de respeito com o tempo do outro, com o planejamento do outro, é porque você não se respeita, porque você não tem respeito pelo seu planejamento, você não se dá importância, os seus projetos não são importantes para você, eles não são prioridade. Você está vivendo no oba-oba. O que vier, tá bom. E quando você está assim, você aceita. Você tem que aceitar qualquer coisa. Porque você está plantando qualquer coisa. Para você colher o que você quiser colher, por exemplo, se você está plantando, se você plantou maçã e quer colher maçã, se você quer colher maçã, você tem que plantar a maçã, certo? E tem que tratar até que a maçã esteja no ponto de que você possa colher. A vida é a mesma coisa. Não tem como você conseguir um resultado diferente, não tem como você colher a maçã plantando um pepino. Tratando do pepino. Ou do chuchu, que não precisa nem ser tratado, é só colocar ali que ele... E é isso que a gente vive. O nosso automático, ele faz da nossa vida uma eterna plantação de chuchu. Que ninguém plantou, tá lá por acaso, dá em tudo quanto é canto, né? E não tem gosto de nada. Entende? Se você quer uma vida diferente, você tem que trabalhar por essa vida diferente. Você tem que mudar os seus hábitos. Se você entende que você largou o seu corpo, você precisa retomar o cuidado com o seu corpo. Cuidado com a alimentação, ingerir água na quantidade adequada, atividade física, por mais leve que seja, mas sim, você precisa fazer uma atividade física. Você precisa dar valor a essa ferramenta que proporciona essa sua experiência aqui. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não tem prazer em se olhar no espelho e identificar uma versão bacana de você, o que está acontecendo no seu interior? Entende? Se você não se incomoda de estar, sei lá, descuidado mesmo, não estou falando aqui de virar modelo, não. Eu estou falando de você ser uma versão melhor de você e não de você virar uma outra pessoa. Mas de você olhar para você com amor, com carinho e com cuidado. Se você não faz isso por você, o que é a sua vida? A sua vida vai te tratar com amor e com carinho? Vão acontecer coisas na sua vida que vai fazer com que você se sinta amado e cuidado? Se você não faz isso com você? Então, para que você comece a mudar o externo, vamos lá dentro, começar. Vamos criar novos hábitos. Hábitos que a gente sabe que as pessoas que a gente gostaria de ter as mesmas condições que elas, hábitos que elas têm. Porque se você fizer uma pesquisa, toda pessoa bem-sucedida, elas têm características muito parecidas. E aí, são essas características que você precisa desenvolver dentro de você. Hoje é um excelente dia para começar se interiorizando, olhando para você, percebendo a sua vida
e tudo aquilo que te incomoda. O que verdadeiramente te incomoda na sua vida? Você tem essa consciência? É preciso que você tenha consciência do que te incomoda e, tão importante quanto, é preciso que você tenha consciência do que você quer realmente. Tem gente que chega para mim e fala assim: ah, Renata, eu quero uma casa bacana, eu quero um carro bacana, né? Mas aí eu pergunto: tá, tudo bem, e como é uma casa bacana para você? Porque para você criar, você tem que ter as coisas muito bem definidas. E a pessoa não sabe me dizer o que é um carro, o que é uma casa bacana para ela. Qual é o critério de uma casa bacana para ela? Porque às vezes você tem e nem sabe. Entende? Ah, eu quero. Ai, meu sonho é ter um carro. Tá, mas eu tenho um carro. Então, se o seu sonho é ter um carro, você tem o carro, o seu sonho está resolvido, está realizado. Ah, mas não é esse carro, eu queria um carrão. Então, entenda qual é o carro. Como as pessoas que têm condições de ter um carro desse, como elas se comportam? Entende? Então, são essas coisas que você precisa começar a analisar. Como elas se comportam, né? Que foi o exemplo que eu dei. Ah, elas são comprometidas, elas têm foco, elas cumprem a palavra, elas são pessoas confiáveis, elas são pessoas tidas como referência. E aí você olha para você: eu sou confiável? Verdadeiramente, olha para você de verdade, tira as lentes e olha para você. Eu sou uma pessoa confiável? Eu cumpro tudo que eu falo? Eu dou satisfação às pessoas quando eu não posso fazer por algum motivo? Eu aviso com antecedência? Eu tenho respeito pelas outras pessoas nas mínimas atitudes? Eu posso ser considerado uma referência dentro do que eu faço? Se não, por que não? Se eu entendo da minha área, por que eu não sou uma referência dentro da minha área? O que está faltando para que eu seja uma referência? Qual comportamento eu estou tendo que me tira a posição de referência na minha área? Então, tudo isso precisa ser totalmente analisado, com clareza, com objetividade, e precisa de um investimento em você, no seu processo de mudança. Veja que aqui nós não estamos falando de nada espiritual, nós estamos falando de questões práticas, de como a nossa mente funciona e de como ela vai lutar contra a nossa mudança de hábitos. E você precisa se manter forte no seu propósito. Você precisa se manter no seu propósito de se transformar na melhor versão de você, naquela versão que você identificou que é a melhor para você. A gente vai estar sempre junto, sempre trazendo dicas, informações que eu acho que possa auxiliar a esse seu projeto de mudança, né, de se transformar na pessoa que você quer ser de verdade. Se você quer ser o super-homem, use a cueca por cima da calça. Não, gente, é brincadeirinha. Faz isso não, que isso é feio de doer. Mas haja como super-homem. Eu vejo vocês por aí. Beijo, gente. Tchau.